Fala pessoal, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso Chave do Enem, é o nosso segundo encontro desse bimestre e a gente está aqui para dar uma olhadinha lá no simulado, verificar o que você errou, o que você acertou e de antemão já coloca para nós aqui no chat como você saiu nesse simulado em específico. Vamos lá para o que a gente vai ter hoje, o que temos para hoje. Para hoje nós teremos geometria de posição, continuando aquela pegada que a gente viu do outro simulado, mas agora a gente vai se aprofundar principalmente nos poliedros, sobretudo no volume desses poliedros. Beleza? Já rapidinho, aperta o cinto, bora para mais uma questão que é a primeira do dia, ou da noite, da tarde, independentemente do horário que você esteja assistindo. Espero que esteja na live aqui conosco. Enem 2012 diz assim: Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações. A gente tem 3 planificações e ela quer saber quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações. Gente, questão simples, fácil. Ela te dá a planificação e quer saber qual que vai ser a figura 3D desses nossos poliedros agora, das planificações. Vamos às opções. Pode ser letra A, cilindro, prisma base pentagonal e pirâmide? Bom, a primeira, logicamente, é um cilindro, né? O cilindro é formado por um retângulo, quando a gente fecha ele, e 2 bases circulares. Então, a primeira tem que ser um cilindro. Vamos ver a segunda figura. A gente tem uma base pentagonal e a gente tem 5 lados. Cada lado vai ter fechado com um retângulo. Na terceira, claramente é uma pirâmide de base triangular, porque se você junta cada parte daquele, cada lado para cima, vai formar um nosso triângulo. Então, quem que vai ser a nossa alternativa aqui? Só pode ser a letra B. É um cone, é um prisma de base pentagonal e uma pirâmide. Professor, por que não pode ser um prisma como está na letra E ou como está na letra A? Primeira parte é que ali a gente tem um prisma somente solto e um tronco de cone. Já está errado, porque não pode ser um tronco de cone. Tá? Beleza? Dito isto, vamos para a nossa próxima pergunta do Enem de 2012. Essa também é uma questão bem interessante, que vai envolver um texto legal, mas vamos com calma para a gente poder entender parte a parte. Vamos lá. Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura. Então, observe esse bloco retangular. A gente vai ter dimensões de 40 de base, 30 de comprimento e 25 de altura. Note que é toda a figura que tem 25. E o líquido, a distância do líquido até a borda é de 5 centímetros. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? O que acontece com isso aí, professor? Primeiro passo, analise comigo. Se eu for olhar apenas o líquido, esse líquido vai ter uma altura de quanto? Só o líquido. Vamos lá. 20. Por quê, professor? 25 é todo. 5 é a distância que tem a sobra entre a borda e o líquido. Então o líquido só tem quanto? Ele sozinho tem 20. Outra coisa que a gente vai fazer. O volume total dessa figura, ela vai ser dado por 40, que é a nossa comprimento, vezes nossa largura, perdão, vezes 30, que é o nosso comprimento, vezes a altura, que é 25. Então o volume total dessa caixa cabe lá dentro 30.000 metros quadrados. Centímetros quadrados, é o que cabe lá dentro. Centímetros cúbicos, já que é um volume, tá, gente? Só corrigindo essa pequena falha de escrita ali. Como é que nós vamos ficar agora? Agora a gente quer determinar quem vai ser essa nova altura. Essa altura que o líquido vai subir quando colocar o objeto. Ela vai ser igual a 40 vezes 30 vezes a altura que nós não conhecemos. Mas a gente sabe que esse volume passará a ser 2.400. A questão informa para a gente. Só fazer uma brincadeira de equação pelo grau e resolver fácil, fácil. Olha só, eu tenho 2 zeros à minha esquerda, 2 zeros à minha direita. A gente já cancela ele. Fica 4 vezes 3, 12 no primeiro membro, vezes h, que a gente quer determinar. E no segundo membro fica apenas 24. Agora fica fácil, porque 12 dividido por 24 é 2 centímetros. Então, essa altura será de 2. Vamos agora analisar as alternativas. O nível subirá 0,2 centímetros. Falso. O nível subirá 2 centímetros. Então, de cara, a gente já pode ver que somente uma alternativa contém. É a letra C. Letra C de casa. O nível subirá 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Será que fica mesmo 22 centímetros de altura? Será? Veja comigo.
A altura do líquido é 20. Só que agora, quando a gente colocar o objeto, ela vai subir quanto? 2. 20 mais 2, 22. Então tá certa a letra C. Você marca com toda coragem, toda certeza que acertou. Maravilha! Vamos para a próxima pergunta de número 3. Diz para nós aí no chat qual foi a alternativa que você marcou. Foi a letra A? Foi a letra B? Foi a letra C? Foi a letra D? Ou foi a letra E? Coloca aí pra gente. Vamos lá? Uma pirâmide reta de base quadrada, soldada sobre o prisma de bases congruentes, ou seja, de mesmo tamanho, a base da pirâmide, formando um sólido geométrico parecido com o da figura. Perfeito. Observe que na base a gente vai ter os lados medindo 6, ok? Ótimo. Sabendo que a aresta da base do prisma mede 6 centímetros e que a sua altura e a altura da pirâmide mede o dobro da aresta da base do prisma, qual o volume do sólido geométrico formado nessa construção? Basicamente está dizendo o seguinte, ó, qual é o volume dessa figura 3D? Só isso que ele quer saber. Vamos lá. A gente sabe que o volume total ele vai ser a soma do volume da pirâmide mais o volume do prisma de baixo, se a gente separar em dois poliédros. Beleza? O que é que a gente tem mais? A gente sabe que a área de uma pirâmide é dada por, o volume de uma pirâmide é dada por a área da base vezes a altura dessa pirâmide dividido por 3. A nossa área da base ela vai ser igual à área do retângulo lá de baixo, do quadrado lá de baixo. E aquele quadrado mede 6. 6 vezes 6, 36. Vezes a altura. A altura será medida 12, tá? Que é 6 mais 6. Fazendo essa multiplicação, a gente chega em 432, dividido por 3, temos o primeiro volume, que é 144 centímetros cúbicos. Vamos achar o volume do prisma. Como é que a gente acha o volume de qualquer prisma, professor? Qualquer prisma sempre vai ser a área da base vezes a altura. Sempre será dessa forma, tá, gente? Quem vai ser a área da base? De novo, a base é um quadrado, então é 6 vezes 6, 36, e a altura nos deu que é 12. 36 vezes 12, eu já tinha feito anteriormente, dá 432. O volume final é a soma desses dois volumes que a gente já encontrou. Resposta 576 centímetros cúbicos. Quem marcou letra E, parabéns porque acertou. Quem errou as alternativas vai ficar aí, já agora já sabe como resolve. Tem pegadinha aí, professor. Tem pegadinha. Olha a pegadinha ali, hein? A e a D poderia ser, né? Então tem que ficar ligado ali, que é a soma dos dois. Exatamente. Alguém pode marcar a letra A achando que estava correto, mas não está. Veja que é a soma das duas figuras, tá, gente? Valeu, professor Thiago, pela grande colaboração. Vamos lá para a próxima? A próxima questão está lá para nós. Diz assim: por não conseguir medir a altura de um cone, um trabalhador mediu a sua geratriz. Geratriz, o que é geratriz mesmo? Lembre-se comigo. Geratriz é aquela medida lateral de um cone, tá, gente? A medida lateral. Distância entre o vértice do cone e a borda da sua base. E encontrou 25 centímetros de comprimento. Mediu também o diâmetro desse mesmo cone. Então ele mediu a geratriz e mediu o diâmetro do cone. Lembre-se que a base do cone vai ser sempre um círculo, tá, gente? Encontrando 40 centímetros de comprimento. Qual é o volume do cone medido por esse trabalhador? Rápido, simples e direto. Ele quer saber qual é o volume do cone. Só isso, gente. Vamos lá. Vamos primeiro partir daquilo que a gente conhece. A gente conhece a geratriz e a gente conhece o diâmetro. Vamos partir desse cara aí que a gente já sabe que é. Quem foi a geratriz? A geratriz falou que é 25. Quem vai ser o meu raio? Se meu diâmetro é 40, o raio vai ser quanto? 20. Lembre-se a você que raio é a metade do diâmetro. 2 vezes o raio vai dar um diâmetro. E essa altura a gente não sabe quem é. Vamos chamar de H e vamos encontrá-la. 25 ao quadrado vai dar 625, 20 ao quadrado 400. Você vai pegar esse 400 que está somando e vai passar subtraindo. Subtraindo esses dois termos, a gente fica com 225 altura ao quadrado. Agora a gente vai tirar essa altura ao quadrado para achar só a altura. A gente passa esse 2 que está como potência como raiz quadrada, raiz de 225 dá 15. Então a gente já consegue achar a altura. Agora a gente tem altura, agora a gente tem o raio, que é a metade do diâmetro, e a gente tem o valor de π, que ele mandou considerado como sendo igual a 3. Agora é só brincar e fazer o volume de maneira bem fácil. O volume do nosso cone é π vezes raio ao quadrado vezes altura dividido por 3. E agora é só fazer essa continha.
3 vezes 20 ao quadrado vezes 15 dividido por 3. Observe que eu tenho 3 em cima, 3 embaixo, já consigo cancelar. E aí fica 400 vezes 15, 6.000 centímetros cúbicos. Alternativa letra A. Beleza, gente? É uma questão que não teve muitas pegadinhas, foi direto ao ponto, porém, ela te deu uma coisa interessante, ela te deu o diâmetro. Então, nessa questão, você precisava lembrar que 2 vezes o raio vai te dar o diâmetro. Se eu quero descobrir apenas o raio, eu divido por 2. Tá bom? Não esqueça desse pequeno detalhe que é muito importante e ajuda a resolver várias questões. Ótimo! Vamos fazer agora aquela pausa para a água, para dar aquela respirada, para que você possa se manter focado, ajeita aí teu ombro, dá uma massagem nele aí, pega aquele material, aquela caneta que caiu que você estava tão focado que nem foi pegar ela, agora pode pegar, pega a tua água e vamos se hidratar. Vamos lá, gente? Maravilha. Hidratados, vamos para a questão do Enem de 2021. Essa é uma questão também bem interessante e a gente vai precisar ler para refletir no que está pedindo para nós. Tá bom? Vamos lá. No recipiente com a forma de paralelepípedo reto retangular, ou seja, forma 90 graus, colocou-se água até a altura de 8 centímetros de um objeto, que ficou flutuando em uma superfície da coluna de água. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de, pelo menos, 15 centímetros. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada uma, que ficarão totalmente submersas. O número mínimo de bolinhas necessários para que se possa retirar o objeto que flutua na água, segundo as instruções dadas, é de quanto? Vamos pensar o seguinte primeiro. Ó. Primeiro a gente tem um valor ali de 17. Só que 17 é aquele valor todo. Se a gente retirar o que a gente já conhece, que é esses 8 aqui, vamos ficar apenas com 15. Beleza? O que mais que a gente sabe? A gente sabe que esse tamanho vai ser essa subtração. Beleza? Então vamos ter 7 ali nesse caso. O que mais que a gente conhece, professor? A gente sabe que o volume das bolinhas vai ser o mesmo volume necessário para subir essa quantidade. Então o que vai ser o volume das bolinhas? Vai ser 4, que é a sua base, vezes 3, a área da base, vezes a altura. Lembra vocês que eu falei anteriormente que o volume de qualquer prisma sempre vai ser a área da base, vezes a altura. Vamos repetir o mesmo processo agora. Quem vai ser a área da base? 4 vezes 3 é um retângulo, vezes 7, que é aquela altura simplesmente daquela parte. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 7, 84. Vamos aplicar a regra de 3 e ser feliz. Porque para cada 1 eu tenho 6 centímetros cúbicos. X vai me dar quanto em 84 centímetros cúbicos? É o que a gente quer determinar. Se para cada 1 eu tenho 6, para quanto que eu tenho 84 centímetros cúbicos? Quantos serão necessários? Vamos fazer a regra de 3 e a gente encontra a quantidade exata do número de bolinhas mínimas para que a gente obtenha esse volume. Fazendo 84 vezes 1, nós ficamos com 84. 6 vezes x, 6x. E a gente passa o 6 dividindo, restando apenas o x de um lado. 84 dividido por 6, nos dá 14. E a gente chega naquela quantidade mínima necessária para atingir esse volume. Resposta alternativa letra A. 14 bolinhas são necessárias para que aquele volume seja atingido. Tá, gente? Então, recapitulando, o primeiro passo foi a gente encontrar as dimensões em que as bolinhas vão se estar adequadas. Depois de achar essas dimensões, a gente multiplicou o volume para uma bolinha, tá? Como é que isso vai ser? O volume quando tiver todas lá. E aí a gente fez a comparação. Se para uma bolinha eu tenho 6 centímetros cúbicos, quantas bolinhas eu vou precisar para que eu atinja 84? Que é justamente esse valor que a gente quer determinar. Então serão necessárias 14 bolinhas para que isso ocorra e esse volume seja atingido. Beleza? Fechou? Bora para mais uma questão. Essa aqui é do Enem de 2016. É uma questão curta, direta,
mas é uma questão também que envolve um raciocínio bem legal nessa parte de poliédricos. Vamos lá. Ela começa assim. Uma indústria de perfumes embala seus produtos atualmente em frascos esféricos de raio R. Ele não te deu o valor do raio, tá? Com o volume dado por 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Observou-se que haverá redução de custos que se forem utilizados frascos cilíndricos com raio de base R dividido por 3, ou R terços, né? Cujo volume será dado por π vezes R sobre 3 elevado ao quadrado vezes a altura, sendo H a altura da nova embalagem produzida. Para que seja mantida a mesma quantidade do frasco esférico, a altura do frasco cilíndrico, em termos de R, em termos do raio, deverá ser igual a quanto? Vamos parar para pensar o seguinte, ó. Eu não quero que haja perda de volume, perfeito? Mas eu sei que se eu usar uma vai ser mais barato. Então, se eu quero que não tenha perda de volume, o volume do cilindro, que vai ser a troca, tem que ser igual a esse aqui que é o da esfera. Beleza? Tranquilo? O que a gente sabe? A gente sabe que o volume do cilindro é dado por área da base vezes a altura. E a da esfera? 4/3 de πr ao cubo. Ok? Só que quem vai ser a área da base quando é um cilindro? A área da base é justamente a área de um círculo. Nesse caso vai ser π vezes R sobre 3, que é o raio que ele te deu, ao quadrado, vezes a altura que a gente quer determinar. Observe que já tem várias constantes e variáveis que a gente pode cortar aí. Por exemplo, aparece π de um lado e π do outro. A gente pode cancelar. Então, cancelando esses dois, ficamos apenas com R ao quadrado sobre 9. Lembre-se a você que, se eu tenho uma potência dentro da fração, eu preciso fazer a potência para o denominador e para o numerador. Ok? Por isso que a gente fica com R ao quadrado sobre 9, já que 3 ao quadrado é 9, vezes H. 4, e do outro lado, 4/3 de R ao cubo. O que nós podemos fazer? A gente pode separar R ao cubo como sendo R vezes R ao quadrado. E agora a gente encontra uma outra forma de cancelar esses caras, tá? Observe, eu tenho R ao quadrado de um lado, R ao quadrado do outro, e a gente pode cancelar também. Ficando agora com H sobre 3 igual a 4R. De onde saiu isso, professor? Se a gente dividir os dois lados ali por 3, a gente vai ficar com, de um lado apenas 4 vezes R, e desse lado agora 3 sobre H. H sobre 3. Tá? A gente quer, no final das contas, achar quem vai ser essa altura em função de R. Então agora é só você passar o H sozinho para um lado, esse 3 que está dividindo vai passar multiplicando. 3 vezes 4 dá 12 vezes a quantidade do raio. Lembrando que ele não nos forneceu quem é esse raio. Dessa forma, a gente consegue fazer uma função onde a altura está em função do raio que ele vai determinar. Nesse caso, qual altura vai ser essa? Exatamente, letra E, 12 vezes o raio. Essa questão é uma questão pequena, é uma questão curta, porém é uma questão que você precisa saber bem o conteúdo. Se você não lembrou de alguma forma, dificilmente você conseguiria resolver essa questão. Mas agora que você já está tendo essa aula, você já vai manjar bem e já vai, a partir de agora, mandar bem. Você que já mandou bem, parabéns. Você que não conseguiu, a partir de agora já sabe qual é o caminho. O caminho realmente é estudar essas formas e lembrar qual é a característica de cada um, tá? Usando principalmente reajuste algébrico. Tá legal, gente? Maneiras ali da matemática de conseguir encontrar valores mais fáceis. Beleza. Vamos para mais uma. Essa aqui agora é lá de 2016, e é uma questão que também vai envolver a parte de volume de poliédricos. Começa assim: 2 blocos de alumínio em formato de cubo, com arestas medindo 10 centímetros e 6 centímetros, são levados juntos à fusão, e em seguida o alumínio líquido é moldado como um paralelepípedo reto, de arestas de 8 por 8. O valor de x é igual a quanto? 8 por 8 e um valor dimensão x que a gente sabe quanto é. Ele quer saber qual é o valor dessa nova dimensão. A gente sabe que é 8 por 8 e vai ter uma altura que a gente não conhece. Que altura vai ser essa? É justamente isso que ele quer descobrir. Vamos lá. Primeiro passo é a gente saber os volumes desses 2 blocos, já que eram 2 blocos de alumínio. O primeiro, ele é dado por quem? Ele vai ser, lembre-se que a gente está pegando o volume ali, tá? Então, se é um volume de um cubo, todos os lados da aresta
medem 10 do primeiro. Então, se eu quero saber se o volume é 10 ao cubo, mas o segundo é igual a 6. Cada aresta desse cubo mede 6. Então, o volume dele é 6 ao cubo. 10 ao cubo mais 6 ao cubo vai dar 1.216 centímetros cúbicos. Esse é o volume dos dois blocos. Agora a gente vai encontrar o volume do paralelepípedo. Foi a transformação que a gente encontrou. Eles se fundiram e teve essa transformação. Quem vai ser o volume do paralelepípedo? Vai ser 8 vezes 8 vezes a altura x, que a gente não sabe quem é, que a gente quer determinar. 8 vezes 8, 64. X a gente não conhece. O que é que a gente faz agora, prof? Agora a gente iguala os valores. Porque esses dois cubos, a soma deles dois, precisa dar igual ao volume desse novo instrumento, que é o paralelepípedo. Então, 1.216 vai ser igual a 64x. Esse 64 que está multiplicando vai passar dividindo. Quando a gente realiza a divisão, a gente encontra o valor de 19. Então, essa nossa altura, ela precisa ser exatamente de 19. Sendo assim, a alternativa correta, letra D, D de Deus. E recapitulando a questão, a gente tinha dois blocos, eles iam se fundir. Então, se há uma fundição, há uma soma nesses volumes, ok? E ele passou a ser um paralelepípedo. Só que a gente não conhecia qual era a altura desse paralelepípedo. A gente encontrou o volume de um, encontrou o volume do paralelepípedo, iguala os resultados e acha o valor dessa nova altura x. Beleza? Vamos fazer aquela pequena pausa para algo, para a gente ir para uma questão lá do Enem de 2021. Vamos lá? Pega a tua água aí e vamos para aquela bela e boa pausa para a água. Você que já se refrescou, você que já se hidratou, quero que você coloque aqui no chat para nós qual foi a alternativa que você marcou para essa questão do Enem de 2021. Vou dar um tempinho para você marcar aí. Marcou? Já disse aí? Beleza, então vamos lá para a nossa leitura. A questão começa assim. Em uma das 7 maravilhas do mundo moderno, uma das 7 maravilhas é o templo de Kukulkan, localizado na cidade de Chichén Itzá, no México. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. As quantidades de cada tipo de figura plana que formam esse tronco de pirâmide são... Gente, ele está só enrolando você para falar o seguinte, ó. Qual é a quantidade de figuras planas que formam um tronco de cone? Só isso, tronco de pirâmide, perdão. É só isso que ele quer saber. Qual é a planificação desse cara? Vamos lá. O que é um tronco de pirâmide? É isso aqui. Você vai ter uma pirâmide e você passa como se fosse um corte horizontal nela. Quando você passa o corte horizontal, em cima fica uma base quadrática e embaixo também. Se for um corte retangular, em cima fica uma base retangular e embaixo também. Tá legal? Então vamos ver qual das alternativas melhor se encaixa nessa nossa questão. Tá? Eu me atrevi a desenhar e coloquei um desenho aí, não ficou lá essas coisas bonitas, mas eu acho que vai ficar legal para a gente ver melhor como é que fica essa questão. Vamos lá. Pode ser letra A, 2 quadrados e 4 retângulos? Não, não pode ser. Por quê? Porque se você observar as faces laterais, elas não são retângulos. Elas são trapézios isósceles, onde os lados laterais medem o mesmo tamanho. Então, de fato, de cara a gente já pode ter apenas duas alternativas, a letra B ou a letra C. Vamos verificar. A gente tem 2 quadrados? Sim ou não? Exatamente. A gente tem 2 quadrados. A base de cima é um quadrado e a base de baixo é um segundo quadrado. A gente não pode ser a letra B, porque ela só tem um retângulo. E aí está falso. A base é sempre quadrangular. Tá bom, gente? Teremos 2 bases, uma em cima e embaixo, e 4 trapézios isósceles. Perfeito? Questão simples, de boa, bem tranquila, só queria saber qual era a planificação de um tronco de pirâmide. Caiu uma pergunta dessa, já sabe que vai mandar bem e vai acertar ela facinho, facinho. Então você que marcou letra C, parabéns. Você que errou, já tem agora a correção e a planificação dela para ti, tá? Vamos para a próxima pergunta do Enem de 2. Ela não fala o ano, mas é uma pergunta lá do Enem. Essa é uma questão que eu vou pedir que você se concentre bem agora nesse momento, tá?
Dá aquela respirada, dá aquela pausa, foca um pouquinho, molha um pouco o rosto, passa a mão assim no rosto para dar aquela acordada. Fica acordado agora, porque essa questão vai exigir um pouco mais de concentração. Tá legal? Preparado? Podemos começar? Vamos lá! Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide. E essa pirâmide é uma pirâmide quadrangular regular, com 9 centímetros de altura e 6 de aresta da base. Então você vai ter uma altura de 9 para essa pirâmide, e a base dela é uma base quadrangular, onde cada lado mede 6. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, 3 troncos de pirâmide, de bases paralelas e uma pirâmide na parte superior, espaçadas de 1 centímetro cada lado, entre elas. Então, eu tenho uma parte da pirâmide, a outra parte ela vai ter uma diferença de 1 centímetro. Sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-as de conforme a figura mostra para a gente. Se o dono da fábrica resolve diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, então ele vai tirar aquela primeira pirâmide, que tem 1,5 cm de aresta na base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar essa vela? Basta a gente determinar o volume que vai ficar agora quando a gente tira a primeira parte de cima. Está vendo aquela parte mais branca da vela? É como se a gente tirasse ela. Como é que vai ficar agora? Qual é o volume que nós vamos ter? Vamos lá. A gente tem a pirâmide agora aqui. A gente sabe que, inicialmente, esse lado, as arestas dela, mede 1,5 por 1,5. E aí já foi dado para nós, a questão já nos forneceu. E essa altura vai ser dada por 4. Ela disse que entre uma e outra vai dar 4. Tá legal? Qual é a outra coisa que nós temos? A gente tem que o valor da altura completa é 16. Maravilha. A questão também já nos forneceu essa informação, tá? Qual é a outra coisa que a gente tem agora? Se a gente quer descobrir qual vai ser o volume que vai permanecer quando eu tiro a menor, basta eu pegar o volume dela grande, tá? Da pirâmide maior, e eu vou tirar o volume dessa pequenina pirâmide que fica na base de cima, que fica na parte superior. Então, recapitulando, vou pegar o volume da maior, menos o volume da que fica na parte de cima, e eu vou obter esse novo volume, tá? Lembra você, gente, que ela falou que a pirâmide fica espaçada, e cada espaço entre uma e outra é de 1 centímetro. Só que agora a gente vai fazer o volume dela como se não tivesse espaço. Por isso que a gente tirou esse valor de 4, tá? Por isso que aparece a altura de 4 ali em cima. Como é que vai ficar? O volume da maior é 1/3 vezes 6 ao quadrado, já que a base dela é um quadrado de base 6, de lado 6. Então 6 ao quadrado vezes 16, que é a altura total dela. Fazendo as contas, a gente chega em 192. Quem vai ser o da menor? É 1/3 da área da base. A área da base é um quadrado que mede 1,5 cada lado. Então, 1,5 ao quadrado vezes 4, isso vai nos fornecer exatamente 3. Agora, só a gente subtrair um pelo outro e a gente vai encontrar o volume dessa questão. 192 menos 3 vai nos fornecer 189 centímetros cúbicos. Então, qual a alternativa que a gente vai marcar? A alternativa de letra B, B de bola. Muito legal essa questão. A única dica que eu posso passar mais para vocês é lembrar que, se a gente pegar o volume dela fechada, a gente tem que descontar esse valor que está de 1 em 1, beleza? Por isso que aquela altura ali ela vai ser 4, que a gente vai descontar esse valor do geral. Maravilha! Observe que ele disse para nós que inicialmente ela tinha 19 e a gente tirou 4 dela. Vamos para a nossa próxima pergunta. Uma fábrica decidiu fazer mudanças em sua embalagem de perfume. A embalagem antes era formada por uma piscina de base hexagonal e tinha capacidade de 360 ml. Uma nova embalagem será feita com a mesma base e mesma altura, mas no formato de uma pirâmide. O volume dessa nova base será de 120 milímetros. A pergunta quer saber para nós qual vai ser esse nosso novo volume. A gente vai pegar primeiro o volume do prisma, que é basicamente o que a nossa figura inicial tem, né? Ela é um prisma de base hexagonal. O
Qual é o volume de um prisma? É a área da base vezes a altura. Qual é o volume da pirâmide, que vai ser a nova base que ele vai ter, né? A nova figura? Vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Note que o volume da pirâmide ele vai ser 1/3 desse cara, que a Som nos informou quando a gente leu. Então basta a gente dividir agora o volume do frasco por 3, já que a gente já tem o volume desse prisma. 360, que é o volume que ele nos forneceu, dividido por 3, vai dar exatamente igual a 120 milímetros. Resposta para essa questão, letra C. Uma questão também bem tranquila. Ele só queria saber qual vai ser esse novo valor, já tendo essas dimensões. E sabendo que é 1/3 da área, a área do pirâmide é 1/3 da área do prisma. Tá? Tranquila, sem muita conversa sobre ela. Tá, gente? Só aplicação mesmo de fórmula e principalmente a dedução de conhecimento. Tá? Lembrar que essa questão envolve 1/3 da área do prisma. Maravilha, gente. Por hoje é só. Que bom que você esteve aqui conosco. Espero que você tenha realmente tirado todas as suas dúvidas. Escreva para nós aí o que você achou desse simulado, se você achou legal, se você achou fácil, difícil. Diz para nós, comenta com a gente. Que Deus abençoe vocês. Forte abraço. Tchau!